A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira, hoje dia 30 de março de 2022. Que bênção nós podermos voltar aqui, estarmos com os irmãos e podermos compartilhar, não é? Compartilharmos desse tempo precioso para falarmos a respeito da palavra de Deus. Podemos aqui tratar das coisas do Senhor e aproveitarmos, inclusive, essa que é a nossa aula de número 104, a nossa live de número 104, e tratarmos a respeito de um tema que nós pensamos, não é? Do material de liderança para compartilharmos com os irmãos. Uma vez que nós dispensamos o pastor Ciro de estar ao vivo conosco na live hoje, porque é aniversário da esposa dele, e nós então liberamos para que ele pudesse estar comemorando com a família, não é? O aniversário da sua esposa. Nós louvamos a Deus também, porque o Senhor tem concedido este privilégio, né, ao seu servo. Queremos aqui aproveitar para parabenizar a irmã Luciana por mais um ano de vida e assim desejar também que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu trabalho, não é? Todo o trabalho que ela realiza na sua vida profissional e também no Senhor. Vamos lá, eu quero ler o texto bíblico da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 22, o texto diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Olha só. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Glória a Deus. Esta a leitura de hoje, né? Para nós iniciarmos esse trabalho. Desde já eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão conosco nesta transmissão e também aqueles que vão estar assistindo posteriormente, não é? A esta aula, a esta nossa live. Desejar que cada um de vocês sejam abençoados. Se você está nos acompanhando aqui, você pode também compartilhar este com um aviãozinho, né? Um convite aí com os seus companheiros de ministério, irmãos, amigos, não é? Com os seus grupos de WhatsApp. Você pode também dar um print dessa tela e colocar no seu store, enfim, nos ajudar nessa divulgação, porque o tema que nós vamos tratar aqui é a respeito de coragem. Coragem, um processo para assumir uma posição. E o texto que nós estamos lançando mão aqui é o texto de Paulo para Timóteo. Paulo que escreve essa epístola pastoral ao jovem Timóteo, que também era pastor, não é? Inclusive sendo pastor em bispo em Éfeso. Nós lançamos mão desse texto porque já na quarta-feira, não na anterior, mas na próxima ainda essa, nós havíamos já falado a respeito de um tema importante, a respeito de liderança, mas agora nós vamos compartilhar com os irmãos a respeito desse tema e vamos estudar aqui alguma coisa que vai trazer crescimento para as nossas vidas. Timóteo, o seu nome significa o que honra a Deus, aquele que respeita a Deus. E Timóteo, nós vamos verificar que a sua criação já foi uma criação piedosa. Então, filhos criados piedosamente produzem frutos nesse sentido, não é? A gente costuma dizer aqui, quando estamos juntos aqui em família, não é? O cavaco nunca vai muito longe do toco, não é? E essa é uma realidade, porque o natural é que os filhos se espelhem nos pais, que os discípulos se espelhem no seu mestre,
não é? Então, essa é a ideia que a gente passa quando a gente fala que o cavaco não voa longe do toco. E aqui nós temos o exemplo deste Timóteo que foi criado por uma família piedosa. Algumas referências colocam a morte de Timóteo por volta do ano 80, outras já por volta do ano 93, 92, por ali. Mas nós não vamos nos prender a isso, porque não é o nosso foco aqui. Timóteo, é certo que andou com Paulo, não é? Andou no sentido de que algumas das viagens que Paulo fez, Timóteo era um dos que o acompanhava, não é? Atos, eu já vou abrir aqui o texto, Atos capítulo de número 16, logo no verso de número 1, o texto diz assim: chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E aí Timóteo então passa a acompanhar Paulo nas suas viagens, não é? Então esse é um aspecto que nós queremos destacar. Ele, Timóteo, que nasceu na cidade de Listra, onde Paulo também realizou ali um grande trabalho para a expansão do reino de Deus, para o crescimento da igreja. Timóteo era filho de Eunice, a sua avó, ela era uma judia convertida, a sua avó era Loide, não é? E o seu pai era grego. Aí nós não temos informações a respeito do seu pai, a não ser a informação de que seu pai era grego. O texto da segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, diz assim, ó: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele teve, segundo a escritura de Paulo, na sua mãe e na sua avó, exemplos de verdadeira fé, não é? Exemplo de vida piedosa. Por isso que a gente estava dizendo aqui que o cavaco não voa para longe do toco, porque de fato ele se espelhou, não é? Na fé que ele viu e que ele aprendeu tanto com sua avó como com a sua mãe. Júnior, Deus abençoe. Santa Isabel do Pará, que bênção. O Alisson está aí. Deus abençoe também o Alisson. Eu vi que a Jaqueline também está ali. Estúdio Janaína Albuquerque. Deus abençoe. Enfim, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conosco aqui. Você pode, clicando no aviãozinho, convidar outros para estar conosco aqui nessa transmissão, enquanto nós estamos aqui apenas fazendo uma introdução para que os demais possam chegar. Paulo confiava em Timóteo, tanto que o recomendava às igrejas. Quando nós nos voltamos para o texto de Paulo aos Coríntios, nós temos de fato este relato na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu me corrigir, a primeira epístola, né? Capítulo de número 16, os versículos 10 e 11 diz assim, ó: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. E o verso 11, portanto ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Paulo confiava o trabalho pastoral às mãos de Timóteo. Esta é a verdade de Paulo aqui, escrevendo para a igreja de Corinto, mas nós também já vimos quando Paulo escreve para o próprio Timóteo e ele relembra esses fatos. Então ele tinha essa confiança em Timóteo, tanto que aqui ele está recomendando Timóteo para os irmãos em Corinto. Você observa que Paulo então tinha essa confiança. Por quê? Porque Timóteo demonstrava fidelidade, demonstrava responsabilidade. Veja que são características de alguém que
Obviamente, Timóteo, ele era muito moço, muito jovem, nós não temos como precisar, afirmar com precisão a sua idade, mas pelo que Paulo escreve aqui neste versículo 10, fica muito claro de ele ser de bem pouca idade, porque o texto diz assim, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também, justamente por esta preocupação dele ser ainda novo. Mas Timóteo, apesar de ser jovem, de estar à frente do trabalho, de estar sendo recomendado pelo apóstolo Paulo, depois de ser o pastor da igreja em Éfeso, você vai observar que Paulo deu um tratamento especial para Timóteo, porque ele tinha Timóteo como se fosse um filho, apesar de não ser, mas o tratamento que ele deu foi exatamente esse. Veja que Paulo escreveu para Timóteo 2 epístolas, a primeira com 6 capítulos, a segunda epístola com 4 capítulos. E nesses 10 capítulos das 2 epístolas que Paulo escreveu para Timóteo, o que você vai verificar, e você pode fazer isso, porque eu tomei a leitura desses 10 capítulos num período de 45 minutos, já li esses textos várias vezes em versões diferentes da Bíblia. Você, com 45 minutos, você consegue, numa boa leitura, ler esses 10 capítulos e você vai verificar a preocupação que Paulo estava tendo na formação de Timóteo, porque ele desejava que Timóteo executasse o seu ministério, que ele desenvolvesse o seu ministério de forma abençoada, numa forma bem direcionada. Por isso, então, ele escreveu orientações aí para o Timóteo, nesse sentido. As 2 epístolas trazem isso. Então ele trata ali a respeito de como o Timóteo deveria combater os falsos ensinos, como ensinar a doutrina. O ensino, a doutrina já é ensino, mas ensinar veementemente aquilo que é correto, aquilo que é certo, não é? Ele insiste nisso com Timóteo, mas ele também trata com Timóteo a respeito dele se guardar, dele se cuidar, dele se policiar, se vigiar, não é? Também do tratamento dele com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com os anciãos, com os irmãos da igreja. Ele passa orientações ali as mais diversas para que Timóteo fosse de fato um pastor, um líder abençoado, que prosperasse no ministério, de maneira que, em linhas gerais, é o que nós podemos aqui destacar a respeito de Timóteo, a fim de que possamos começar aqui o nosso trabalho. Paulo, ele entendeu, estando ele preso, ele entendeu a importância que era ele orientar, dele mesmo à distância, orientar Timóteo ministerialmente, porque ele era jovem, mas já estava à frente, já estava liderando. Para isso, então, ele precisava saber como se posicionar diante das mais diversas situações que ele enfrentaria e que, de fato, a gente vê que ele passou, que ele enfrentou aquelas situações. E Paulo, então, já orienta ele diante dessas situações mais complicadas, dessas situações de mais difícil solução, como ele deveria agir, como ele deveria tratar, como ele deveria se posicionar. Enfim, Paulo, então, ele encoraja Timóteo. Olha, a minha Bíblia está aberta aqui, na segunda epístola que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1, Paulo diz para ele da seguinte forma: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo já está aqui encorajando o irmão Francisco Paulo. Paulo está encorajando o Timóteo. Ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu estou lendo o versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2. Paulo já está dando para ele esse tino, para ele já estar ciente de que ele deve estar fortificado na graça que há em Cristo Jesus. Desta maneira, o apóstolo Paulo, então, lhe deu a incumbência, lhe deu as ferramentas para que ele pudesse ser um obreiro corajoso. Obreiro corajoso. Tá certo, irmão Valdir Lopes? Paulo desejava que Timóteo fosse esse obreiro corajoso,
porque ele deveria tomar as decisões, e ser um obreiro corajoso é, na verdade, uma qualidade, não é? Para quem quer ter uma liderança efetiva, porque nenhum liderado quer estar submisso a um líder que não tem coragem, não é? Que na hora da necessidade de uma tomada de decisão se acovarda, e ao invés de se agigantar e de se maximizar, o indivíduo fica diminuto. Na verdade, Paulo está aqui orientando Timóteo para que ele pudesse então se posicionar como um líder efetivo. Líderes são aqueles que têm, na verdade, iniciativa e que têm posicionamentos firmes, mesmo quando ninguém está com eles naquele pensamento. Mas o líder, ele tem o pensamento e segue avante. Não é? Nós sempre ouvimos, não é, exemplos, e eu poderia citar aqui para os irmãos. O pastor assumiu a igreja ainda novo, e quando ele começou a desenvolver o seu trabalho e a apresentar os projetos, e quando ele mencionou o desejo de construir uma igreja, a igreja, para o momento, era uma igreja muito acima do que era a necessidade do lugar, não é? Uma congregação muito grande, e os irmãos então o reprovaram, mas ele tinha uma iniciativa e tinha coragem para realizar, tanto que fez, não é? Tanto que realizou. E aí eu me refiro ao pastor Daniel Ascioli, meu sogro, quando recém assumiu a igreja aqui em Apucarana, onde hoje ele é presidente já há 35 anos. Então veja que é necessário ter coragem, é necessário ter iniciativa, porque quando se tem coragem, se você tem iniciativa, você consegue envolver os liderados, você consegue envolver aqueles que estão aí sobre os seus cuidados, né? E aí, quando eu digo nesse sentido da questão da liderança, isso pode ser de um pequeno grupo, pode ser você liderando uma sala de aula de escola bíblica dominical, não é? Pode ser você liderando um pequeno grupo de crianças, de jovens, um grupo de adolescentes, ou uma pequena congregação, ou uma grande congregação, ou liderando uma igreja, um campo, enfim. É necessário que o obreiro tenha coragem. Coragem faz parte, né, do processo para que alguém possa assumir uma posição. Paulo, então, meus irmãos, preparou Timóteo para que ele pudesse chegar a esse ponto, não é? Chegar a esse ponto. Vamos então aqui, sem delongas, caminharmos a partir do texto que inicialmente eu li. Eu abri a Bíblia no início desta nossa aula, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e eu li os versículos 22 até o 26, mas eu vou ler novamente o 22 e o 23, que diz assim, ó: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. A partir deste versículo, meus irmãos, é importante nós fazermos então o primeiro destaque. O primeiro destaque é esse que está aqui no monitor, não é? É esse que está aqui, ó. Há algo que nós devemos prevenir. Algo que nós devemos prevenir. E por que nós então entendemos que nós precisamos prevenir? Paulo, nesse texto, no versículo de número 22, ele diz para Timóteo: foge também dos desejos da mocidade. Eu estou lendo aqui na Bíblia, versão Almeida e corrigida, mas eu tenho aqui também a Bíblia na Bíblia Viva, não é, em português, e o texto diz assim, ó: fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Então, quando nós falamos aqui de prevenção, é nesse sentido. Líderes passam por tentações, líderes enfrentam tentações, líderes em alguns momentos estão suscetíveis às tentações, as pessoas estão suscetíveis a tentações, nós somos tentados, não é? Nós temos aí inimigos que têm um potencial grande, o mundo, a carne e o diabo. Entendeu como é? Então nós temos que prevenir. É esse o destaque que nós fazemos. Porque os líderes passam por tentações,
E em algum momento é por prazer, em algum momento é por poder. Tem muitos líderes que estão se perdendo por causa de envolvimentos por prazer, buscando o prazer. Outros que estão se perdendo buscando riquezas, se perdem também no poder. Então, são as questões da vida que acabam em algum momento se colocando como tentações na vida. E nós temos aqui esta orientação de Paulo para Timóteo, também para mim e também para você, quando ele diz bem assim: foge também dos desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade, porque eles podem arruinar uma vida, eles podem arruinar uma carreira, pode arruinar um ministério, pode arruinar uma família, não é? Esteja prevenido, esteja cientes de que, na verdade, nós precisamos ser vigilantes. Não à toa que o Senhor Jesus, ele, quando dá orientação para os seus discípulos a respeito disso, ele diz assim: vigiai e orai. Vigiai e orai. Você vigia e você também ora. Você primeiro vigia e você ora. Entendeu como é? Precisamos estar prevenidos. Paulo está então encorajando a Timóteo, fazendo com que ele esteja envolvido neste processo, que vai fazer com que ele possa chegar a uma posição. Qual vai ser a posição? A posição de liderança que ele tem, que ele assume, não é? Que ele viria a assumir na igreja em Éfeso, e a história nos mostra que ele foi o supervisor, o bispo, não é? Daquela região. Então você observa que para que a gente possa chegar nesse aspecto, nesse ponto, é necessário que nós estejamos prevenidos. Paulo deu aqui para Timóteo uma excelente orientação. Ele diz: olha, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Não perca tempo com aquilo que não edifica. Não perca tempo com aquilo que não te traz crescimento, que não vai ajudar você no seu processo de maturação, no seu processo de desenvolvimento, seja pessoal, seja espiritual, seja diante de Deus, seja o seu crescimento ministerial. Não perca tempo com bobagens, não é? Não perca tempo, como se diz no popular, com conversa fiada. É o que Paulo, irmãos, está dizendo aqui. Olha só o que diz o texto. Ó. Ele diz assim no verso 23, eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. Isso está na Nova Bíblia Viva. Então, veja, é necessário prevenir. Mas vamos aqui avançar ainda para um segundo aspecto. Isso tudo está aqui, ó. Você pode pegar, está aqui na tela aqui, ó. Tá joia? E depois, se você desejar, quando nós encerrarmos aqui, você pode ir aí no direct do perfil do CETADB, colocar ali uma mensagem que eu mando para você essas imagens com esse esboço para que você tenha, caso você queira depois replicar esse estudo aí na sua igreja, você pode fazer isso com o seu grupo, com os seus alunos, enfim, tá joia? Eu mando aí esses slides para que os irmãos possam depois estarem aproveitando deles também. Pois bem, um segundo aspecto que nós também queremos destacar neste processo da coragem, o processo para que possa assumir uma posição, é que nós temos algo para se perseguir. Paulo, ele está dizendo isso no capítulo 2 e versículo 22, sempre na segunda epístola a Timóteo, não é? Diz assim o texto: foge também dos desejos da mocidade, e aí ele diz assim, ó, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Há algo para se perseguir. Os líderes, aqueles que desejam desenvolver-se, assim como Paulo está aqui orientando Timóteo a ter coragem, para que ele possa chegar a uma posição melhor, não é? Então, os líderes precisam procurar as qualidades que irão fazer parte. E não é só procurar, é buscar, é viver, é fazer uma imersão, não é? Nessas qualidades
que vão fazer parte do seu caráter e da sua vida de integridade. É nesse aspecto, então, que nós destacamos que nós temos algo que devemos perseguir. Paulo é muito claro para Timóteo, ele diz: segue a justiça, olha só as características: justiça, fé, amor e paz. E essa deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso anseio, porque você imagina que um líder, cada um de nós temos lideranças, não é, que estão sobre nós, ninguém está no topo, todos nós temos lideranças que estão acima de nós. Então você imagina um líder que o seu caráter, a sua vida é íntegra e está repleta destas qualidades: justiça, fé, amor e paz. Que coisa maravilhosa é você estar sob a liderança de alguém que persegue essas características, ou seja, ele está vivendo e ele está lutando cada dia, para poder se desenvolver nessas características aqui, na justiça, na fé, no amor e na paz. E Paulo, irmãos, ele diz assim, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Isso está no versículo de número 22. Olha o que diz o texto aqui da Nova Versão Viva. Ela diz assim, tenha fé, amor, paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Como é bom, meus irmãos, como é bom. Agora nesse processo que estamos já superando, né, da pandemia, ficava aquela coisa de estarmos juntos na igreja, não é, Carlos? Como era, assim, a gente ficava com aquela saudade de podermos estar juntos, de podermos estar ali, conversarmos e nos cumprimentarmos e conversarmos com os irmãos, temos um tempo de relacionamento. É como aqui o apóstolo Paulo está dizendo: tenha fé, amor, paz e sinta prazer na companhia, ou seja, de estar junto, é o texto da Nova Bíblia Viva, com aquelas pessoas que amam ao Senhor. Como é bom você estar junto, você fazer uma viagem, você estar ali no carro, não é? Com uma pessoa que ama ao Senhor e que tem um coração puro, porque a conversa que vai se desenrolar vai ser bênção, não é? Aquilo que vai ser tratado vai ser bênção, enfim, tudo será uma bênção quando você estiver na companhia de alguém que de fato ama ao Senhor. E Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve perseguir, insistir, perseverar em cultivar essas características na sua vida, porque desta maneira ele de fato será um líder que as pessoas desejarão estar sob o seu mando, sobre o seu governo, né, sobre os seus cuidados. Essa uma característica que nós destacamos e que achamos aqui muito importante de ser abordada a respeito, não é, desta prática que Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve insistir, não é? Pastor Josivaldo, Deus abençoe. Irmão Rafael Saraiva, sejam bem-vindos. Vamos avançar aqui, meus irmãos, para um próximo tópico. O próximo tópico é o de número 3. Há algumas coisas que precisam ser retratadas. Vamos ler aqui o texto? Veja lá, Paulo está aqui dando para Timóteo um modelo. Ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quando o apóstolo Paulo cita, e eu estou lendo aqui para aqueles que chegaram um pouco depois, 2 Timóteo capítulo 2, eu li os versículos de 24 ao versículo de número 26. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo a respeito dessas características,
Ele está dizendo que os líderes devem amoldar as suas atitudes de tal maneira que que as outras pessoas também desejem se submeter à vontade de Deus. O que Paulo, irmãos, está dizendo para Timóteo é assim: viva de tal forma que quando as pessoas olharem para você, eles possam se espelhar em você, fazer um retrato da sua vida, do seu proceder, da sua maneira, e também passem a desejar viver da maneira como você vive. Entendeu como é? É você ser um exemplo, é você ser... E Paulo, na verdade, fala a respeito disso com o próprio Timóteo, ele fala, ser um exemplo para os fiéis. Porque a ideia que Paulo desenvolve, e você lendo as duas epístolas, 1ª e 2ª Timóteo, vocês vão observar isso, é que Paulo ele está orientando a Timóteo para que ele tenha um modo de vida e a sua vida seja de tal forma que as outras pessoas, vendo a maneira dele proceder, desejem também servirem a Deus para viverem daquela maneira como Paulo está sugerindo para Timóteo que deve ser a vida de um verdadeiro líder. É mais ou menos como você chegar, por exemplo, diante da sua classe e passar a ensinar. Pastor Evandro, paz do Senhor, meu jovem, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, o Senhor te dê saúde. É como você estar diante da sua classe, você passa a ensinar e ensina muitas coisas, mas aqueles que estão ali na sua classe, que estão lhe ouvindo, eles sabem que você não vive daquele jeito, que aquilo que você está ensinando não é a sua prática diária de vida. Então o seu ensino vai acabar não tendo o efeito, não vai surtir o efeito que deveria, porque eles vão estar ali te ouvindo, mas nas suas consciências eles vão estar dizendo, poxa, mas o camarada está querendo que a gente faça e o que ele não vive. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha só, eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, o texto diz assim, ó, o servo do Senhor não deve ser dado a discussões e brigas, deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Ele diz, seja humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade. Porque Paulo está orientando Timóteo, porque certamente haviam pessoas que estavam ensinando o contrário à verdade, o contrário àquilo que Paulo já havia anteriormente ensinado, tentando fazer com que os irmãos se desviassem da fé, ou abandonassem a Cristo, não é? E Paulo está dizendo para ele, olha, procura, na verdade, deixa eu achar aqui, versículo de número 25, procura, seja humilde quando estiver procurando corrigir aqueles que se opõem à verdade, porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem as suas ideias e creiam na verdade. Então, na verdade, assim, a gente comenta quando está num grupo de irmãos, de pastores, e uma verdade ela pode ser dita de diversas formas, porém, dependendo da maneira como você fala uma verdade, ela vai soar como uma afronta, né? Ela vai soar como algo que vai destoar daquilo que é de fato que essa verdade está querendo transmitir. De repente, até o tom de voz que você fala, ainda que seja uma verdade, não vai ser recebido pelo seu ouvinte, justamente por causa do tom de voz, não é? A gente conhece pastores, pregadores, ensinadores que falam verdades que nos trazem para reflexão, que nos trazem para pensarmos a respeito de uma necessidade de mudança, e às vezes falam essas verdades que são duras, mas falam rindo, de maneira que você recebe aquilo com facilidade. Mas outros já chegam que você é pecador, que você vai para o inferno e tal. De repente é uma verdade, só que da maneira como essa verdade está sendo exposta, como ela está sendo apresentada, como ela está sendo oferecida, ela não será recebida. E Paulo está dizendo aqui, ó, seja humilde quando você estiver procurando corrigir alguém, não é? Porque se você for humilde, com a ajuda de Deus, pode ser que eles venham a abandonar as suas ideias e creiam na verdade. Veja
a orientação que Paulo está dando. Por isso que nós destacamos aqui que existem coisas que precisam ser retratadas, porque é fazer uma cópia, não é? Retratar é fazer uma cópia de uma realidade daquele momento. E é nesse sentido que nós destacamos essa necessidade de que algumas coisas sejam retratadas. E Paulo está dizendo para Timóteo que isso deve ser dessa forma, para que os seus ouvintes recebam a verdade, aceitem a verdade e possam ver nele, não é, um espelho e desejarem viver como ele vive, ser como ele é, fazer como ele faz, enfim, ser abençoado, não é, como ele também é. Vamos lá? Ponto número 4, meus irmãos. Ponto número 4 está aqui, ó. Há algumas coisas que precisam ser percebidas. Olha só. Capítulo de número 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos de 1 a 9. Na minha Bíblia, o tema, né, o título dela está assim, ó, extrema corrupção nos últimos tempos. A minha Bíblia aqui é uma Bíblia revista e corrigida de Almeida, tá certo? Deixa eu pegar aqui. A outra tradução que eu tenho aqui é uma revista atualizada, diz assim, ó, os males e as corrupções dos últimos dias. Eu tenho ainda aqui uma outra versão, que eu vou abrir aqui para os irmãos. Essa Bíblia tem tanto comentário que a paginação dela até muda, mas vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, ó, extrema corrupção nos últimos tempos. E o texto trata a respeito disso, tá joia? Eu vou ler aqui para os irmãos, ainda que de forma mais rápida, mas para que os irmãos tenham uma ideia a respeito disso. Há algumas coisas que precisam ser percebidas. É o quarto destaque que nós faremos aqui, baseado nesses 9 versículos do capítulo 3. O texto diz assim, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Deixa eu pegar aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só, o conselho de Paulo para Timóteo, encorajando ele aqui, Paulo, apóstolo, encorajando Timóteo, porque Paulo sabia que o passo seguinte do ministério de Timóteo seria uma liderança. Então, para que ele pudesse dar este passo a mais, para uma mudança de posição, Paulo está dizendo para ela, desse tipo de gente você se afasta. Segue, capítulo 3, versículo 6. Eu estou lendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. O destaque, então, meus irmãos, é que os líderes precisam entender, precisam saber, visualizar e interpretar os tempos. Tá certo, irmão Francisco Paulo? É isso aí, pastor Evandro. A Bíblia, eu estou com 3 Bíblias abertas e mais a Bíblia digital, porque eu gosto de ler na versão da Bíblia Viva em português. Líderes precisam saber interpretar os tempos e assumir a responsabilidade de se manterem firmes no que é correto. Esse é o destaque que nós fazemos aí. Há algumas coisas que precisam ser percebidas. Como líderes, e Paulo está aqui, irmão Ismael, paz do Senhor, Deus abençoe, o Júnior também. Paulo está aqui
dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você precisa ter coragem, você precisa estar encorajado, não é? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, para que você possa superar esses tempos, esses momentos, e está dizendo, de extrema corrupção, tempos difíceis, tempos trabalhosos. E Timóteo já viveu esse tempo, e esse tempo a igreja está vivendo, nós estamos passando por esse tempo. Isso aqui só vai acabar para a igreja quando a igreja for arrebatada. Enquanto nós estivermos nessa terra, é isso aqui. Veja que nós lemos aí do capítulo 3, versículos de 2 até o versículo 5, meu Deus, uma lista, não é? Uma lista muito grande de péssimas qualidades, não é? Péssimas. E não podemos nem dizer que sejam qualidades, né? Mas comportamentos que são desastrosos, comportamentos desastrosos. Então nós temos que estar apercebidos. Você deseja ser um líder, você deseja estar numa posição de liderança. Esse é um dos conselhos que Paulo dá para você, assim como para mim, assim como para todos aqueles que estão galgando. Tenha coragem para enfrentar. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto. Quer ver só o que diz o texto aqui, ó? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Ó, Paulo disse isso para Timóteo, viu? Paulo disse isso para Timóteo lá no início da igreja, ali por volta do ano 60, 70, aproximadamente por ali, quem sabe um pouquinho antes. Nesta época, Paulo já disse assim, ó, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Tem alguma coisa a ver aquele início da igreja com o tempo de hoje? Veja mais, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Olha só o verso 3, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Olha, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Coisas que estão acontecendo hoje, Paulo já estava dizendo para Timóteo lá atrás. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras, olha só, serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão, olha agora que interessante, verso 5, terão aparência de piedade, mas não tem piedade. Piedade é uma vida de santidade. Tem aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Se afaste desse tipo de gente. Paulo está dizendo, nós temos que perceber, nós devemos que perceber, não é? Essas questões, interpretando os tempos, interpretando os momentos, não é, que a igreja vive. Você veja, nós estamos falando aqui de uma realidade de Paulo para Timóteo no início, no primeiro século da igreja, e nós vemos isso se repetindo no século 21, mais de 2000 anos, não é, passados, e a gente vê esses mesmos comportamentos sendo reproduzidos, sendo replicados no dia de hoje. Veja como a coisa é muito evidente, a verdade bíblica para todas as épocas. Como líderes, não é, nós temos que saber discernir e interpretar esse tempo e assumir as responsabilidades e adotarmos a postura de estarmos firmes naquilo que é correto. O que é correto, meu irmão, não tem como arredarmos o pé 1 milímetro, nem para a esquerda nem para a direita. É ficar com a verdade. Temos que ficar com a verdade. Líder não pode ter essa flexibilização, não é? Não, eu só vou sair da verdade um pouquinho ali, depois eu volto. Não tem isso, porque isso mancha a sua reputação, não é? Líder tem que ter firmeza, tem que ter uma postura e tem que andar naquilo que é correto. Paulo, então, com base nesse texto aí, da segunda epístola de Paulo para Timóteo, capítulo 3, nos versículos de 1 a 9, ele nos dá essa orientação. Nós devemos estar apercebidos
desta questão, porque o desejo de Paulo, assim como fez com Timóteo e assim como faz conosco, é nos encorajar para que possamos então estarmos sempre prontos, não é, para assumirmos uma posição, uma nova posição, assumirmos uma liderança. Esse é o aspecto que nós queremos destacar aqui. Por fim, o quinto e não menos importante é esse que está aqui, ó. Há coisas que precisam ser ditas. Há coisas que precisam ser ditas. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o número 17. Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade, a inspiração, o valor e a utilidade das Escrituras. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 a 17. O pastor Ciro, meu jovem Jonathan, ele está comemorando o aniversário da esposa dele hoje. Por isso ele não está na live, nós dispensamos ele para que ele pudesse sair com a família e comemorar o aniversário da irmã Luciana, que hoje completa mais um ano de vida. Esse é o motivo do que o pastor Ciro não está aqui. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 17, o texto diz bem assim, ó. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, preste atenção agora aqui, ó, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Neste quinto destaque que nós fazemos, meus irmãos, coragem é o processo de Deus para que possamos assumir uma posição. Não tem como você desejar ser um líder ou se posicionar como um líder se você não tem coragem de falar aquilo que precisa ser dito. Existem algumas verdades que precisam ser ditas. Existem algumas correções que precisam ser aplicadas, precisam ser ditas. Então é importante que você tenha exatamente essa noção. É o quinto destaque, esse que está aqui, ó. Algumas coisas que precisam ser ditas. Os líderes devem apegar-se à palavra de Deus e usá-la como seu manual e modelo para treinamento. Os líderes devem se apegar à palavra de Deus e usá-la. A palavra de Deus, ela nos foi dada, não é? O Senhor tem preservado a sua palavra, que é inerrante, que é infalível, justamente para que a gente possa usar a sua palavra, aplicar a sua palavra. A Bíblia, conforme estudamos agora na última lição da escola dominical, é o antídoto contra o mal, é o antídoto contra o pecado, é o antídoto contra o erro. Aplicando a Bíblia, a palavra de Deus, você não vai errar. Os seus ouvintes não vão errar, só vão errar se quiserem de fato andarem no erro, mas se você estiver aplicando a palavra, então você vai verificar que haverá uma mudança. Obviamente que haverão aqueles que não querem, porque tem gente que está na igreja, mas que quer viver no erro. Agora, quem não quer, ouvindo a palavra de Deus, porque o texto da Bíblia, no Evangelho de João, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mesmo capítulo 8 diz: olha, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A palavra é que vai produzir essa liberdade. De maneira, irmãos, que nós devemos usar a palavra.
Paulo diz aqui para o Timóteo: olha, você sabe da minha vida, das dificuldades, as perseguições, as lutas, tudo isso que nós temos, que eu vivi, você sabe disso. O Senhor me livrou disso tudo até aqui, me deu vitória. Enfim, é a palavra em linhas gerais que Paulo está dizendo para Timóteo aqui nesse capítulo 3, a partir do versículo 10. Mas a partir do versículo de número 14, ele direciona a mensagem dele para Timóteo, para mim e também para você, no sentido de que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos do Senhor. Ele diz: permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem eu tens aprendido. E ele está se referindo ao ensino que ele, o apóstolo Paulo, deu para Timóteo. Permanece naquilo. E ele ainda se refere ao tempo da sua criação, quando foi criado pela sua mãe Eunice, pela sua avó Loide, que eram judias convertidas, não é? O texto diz assim: olha, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E aí então ele usa o texto que é uma prerrogativa dentro da área do ensino bíblico, teológico. Sempre se menciona esse texto a partir do versículo 16, o 16 e o 17 do capítulo 3, porque Paulo diz para ele: olha, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, no sentido de que ele está dizendo: olha, há verdades que precisam ser ditas, tem coisas que precisam ser ditas, use a Bíblia. Use a Bíblia é incontestável. Alguém vai dizer: não, mas não é, deixa eles disserem o que eles quiserem dizer. Você pegue a Bíblia, porque nós entendemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade irrefutável. E aí então, meu irmão, aplica a Bíblia. Paulo diz para o Timóteo: porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E ele coloca: para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, se você aplicar o ensino da palavra de Deus, produzirá ensino, correção, instrução. Redarguir é chamar a pessoa à responsabilidade. Qual o proveito disso? O versículo 17 diz: para que todo o texto, olha, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não há como haver essa perfeição de instrução a não ser pelo ensino da palavra de Deus, que é a palavra inspirada, que é a palavra inerrante do Senhor. E é nesse aspecto, irmão Luiz Fernando, que nós devemos então perseverar. Paulo está dizendo: olha, tem coisa que você precisa dizer, e os líderes especialmente devem se apegar à palavra de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que pastores, líderes, ao invés de se voltarem para a palavra de Deus para instruir o rebanho, estão buscando o estudo da psicologia, estão buscando estudos em outras áreas, eu não vou mencionar aqui, mas estão buscando subterfúgios para poder conduzir o rebanho de Deus, as ovelhas do Senhor, não é? Esses devem ser conduzidos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor por si só é mais do que suficiente, não é? É mais do que suficiente. O indivíduo que se entrega completamente ao estudo da palavra de Deus, ele sempre terá uma boa palavra, um bom remédio para aplicar na igreja, para sarar, para ter um povo sarado. Muitas vezes você percebe que a igreja está sofrendo algum malefício, está ali doente, não é? Porque está faltando a aplicação do antídoto correto. A palavra de Deus não está sendo pregada, a palavra de Deus não está sendo ensinada. Aí o indivíduo quer falar lá a respeito de psicologia, não, porque a psicologia diz isso, porque a psicologia ensina aquilo, porque muito lindo, a psicologia diz, mas o que a Bíblia diz? O que é que Deus diz? O que Deus diz está na palavra do Senhor. É importante as outras áreas do saber? É importante, mas não deve ser o primeiro. Não deve ser o primeiro, não é? John Wesley escreveu livros, muitos livros, não é? Uma quantidade muito significativa de livros John Wesley escreveu, mas ele era um homem de um livro só. Ele era um homem de um livro só.
o livro dele, base, era a Bíblia. Então, quando você lê a história desses homens que fizeram, né, para não ser redundante, quando você vê a história desses homens que fizeram a história, então você verá um indivíduo levantava às 5 horas da manhã para oração, para leitura, para estudo da Bíblia. Nossa, que lindo, de fato é lindo, mas você pega para ler a história de John Wesley, por exemplo, então você vai conhecer a história de John Wesley e vai saber que andando em lombos de cavalos, não é, ali na região da Inglaterra, ele pregava pelo menos 10 sermões por dia, sem repetir nenhum. Oh, meu Deus! Isso é fruto do quê? Isso é fruto da psicologia? Nada. Isso é fruto de estudo da palavra. Isso é resultado do contato com Deus da palavra. Aí quando você precisa de uma palavra, aí tem o ministério do Espírito Santo. Ele faz lembrar. Aleluia! Todas as coisas que nos ensinou, ele faz lembrar, ele traz aquilo à tona. E aí então você consegue dar palavra de Deus, você consegue ministrar, você consegue ensinar, você consegue... O Espírito Santo flui com naturalidade na sua vida, não é? Então, há algumas coisas que precisam ser ditas e nós não podemos nos furtar disso. E Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo nesse texto. Use a palavra, ela é inspirada e ela corrige, ela ensine, ela vai redarguir, vai corrigir, vai instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pois bem, meus irmãos, coragem, o processo para assumir uma posição. Nós nos baseamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 22 até o capítulo 3, versículo de número 17. Esperamos que os irmãos tenham feito anotações que sejam proveitosas. Aqueles que quiserem esses slides do esboço que está aí, você pode, no direct aqui tem o nosso WhatsApp, você pode mandar no próprio direct ali, na bios, né, tem o nosso WhatsApp, enfim, pode mandar e-mail e eu encaminho daí para ti, para que você tenha os slides e possa aproveitar para dar estudo aí na sua igreja, na sua congregação, enfim, para servir a Deus. E certamente vai ser uma benção. Os dons que Timóteo tinha, ele havia recebido o dom de liderança e não esperou até ser mais velho, mas procurou a ajuda de Paulo para usar os dons de maneira correta. Isso falando a respeito dos dons. O que mais nós podemos tirar de proveito aqui? O respeito de Timóteo. Timóteo sempre respeitou Paulo, que foi o seu mentor, foi aquele que o discipulou. Paulo, ele sempre esteve ao lado de Paulo nos momentos mais difíceis. Nós acabamos de ler aqui na segunda epístola, capítulo de número 3. E o bom caráter de Timóteo, né? Há algo para se destacar, o bom caráter. Timóteo conquistou respeito através da sua vida íntegra e também do seu ensino correto e verdadeiro. E um último aspecto, que é uma coisa que hoje em dia está até raro, né? Fidelidade. Fidelidade. Timóteo nunca se desviou do verdadeiro evangelho, mesmo quando enfrentou dificuldades. Timóteo foi fiel. Seja fiel e colha os louros de ser fiel. Na próxima quarta-feira, nós estaremos de volta aqui com o pastor Ciro Zibordi e estaremos retomando a temática escatológica, né? Então, na próxima quarta-feira, o pastor Ciro estará conosco e nós estaremos voltando aqui às questões, às dúvidas, às perguntas ligadas ao tema da escatologia. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, cada obreiro, cada irmão, cada irmã, aluno, seguidor do perfil do CETAD, alguns que seguem o pastor Ciro, mas que sempre estão com a gente aqui também. Deus abençoe vocês e nós estamos à disposição para a glória de Deus. A paz do Senhor e até a próxima quarta-feira em nome de Jesus.